Oi, gente, tudo bem? Bom, essa live vai ser sobre por que começar estudando caligrafia. Ela vai ficar salva e vão ser lives que eu vou fazer com um tempo menor, mas para trazer informações, trazer conhecimento para que vocês consigam começar ou a pensar em estudar, né, as letras, o desenho de letras, a caligrafia, o lettering, criar o próprio estilo de letra de vocês, ou simplesmente estarem aqui comigo, bater um papo, escutarem o que eu tenho para falar. E eu acho que essa live ela é importante para quem tem a ideia, né, de começar a estudar mesmo a arte da escrita, né, a arte de desenhar letras e tal. Justamente porque tu começa a entender o porquê começar, vou contar para vocês, né, o porquê começar com a caligrafia, porquê começar a estudar a caligrafia, porque a caligrafia é a mãe de todas as artes e escrita, das artes de escrever letras, né? Oi, eu não sei se tá tudo bem aí com a internet, mas eu vou ir conversando, quem for chegando, boa noite. Não sei se todo mundo que vai assistir, que tá passando por aqui, sabe. Eu lancei na semana passada, no dia 10, o curso online do Letra Livre pelo Mundo. E no curso online, o primeiro módulo que tem dentro do curso é um módulo sobre as técnicas, tanto da caligrafia quanto a técnica do lettering, que foram as técnicas que me deram a base para ter o trabalho que eu tenho hoje, que é um trabalho que é basicamente uma combinação dessas duas técnicas. Eu tenho até uma dificuldade de falar, eu faço lettering, eu faço caligrafia. Eu acredito que tem uma mistura bem misturada dessas duas técnicas, uma combinação dessas duas técnicas. E então eu resolvi fazer essa live justamente para trazer esse conteúdo e explicar por que eu comecei a estudar primeiramente a caligrafia e seria o ideal, né, para quem quer trabalhar com composição visual, de lettering, criando letras, desenhando letras, porque a caligrafia é a base de tudo, porque que isso seria o ideal, né, para quem quer começar a estudar isso, estudar a caligrafia. Então vamos lá. Oi, gente que está chegando por aí. Oi, Camila! Oi, Fran! Então, assim, gente, quando a gente fala da caligrafia, a gente tá falando de uma técnica de desenho de letras que é a mãe de todas as técnicas. Quando a gente pensa na escrita, a gente tá pensando na caligrafia. E aí, lá nos primórdios, né, um dos primeiros alfabetos, o primeiro alfabeto, na verdade, que foi codificado foi o alfabeto fundamental. E a caligrafia, quando a gente fala da técnica da caligrafia, a gente está falando muito de modelos históricos de alfabeto. E por isso que é muito importante, antes de sair para o lado mais criativo do lettering, entender o que é a base, o que é a estrutura, o que e como é formada a letra. Quando a gente fala da caligrafia, então a gente está mencionando, né, pensando nesses modelos mais clássicos, esses modelos históricos de alfabeto, que são a base dessa escrita mais formal. Então, quando tu estuda um modelo caligráfico e histórico, né, tu estuda aquele alfabeto, tu começa a ter noção da estrutura das letras, do desenho da letra, justamente de uma forma mais clássica, mais formal. E é aí que a coisa começa a fazer sentido, porque quando a gente está estudando caligrafia, além de aprender esses modelos de alfabetos caligráficos, a gente aprende a usar a ferramenta, né? Com a ferramenta, a gente tem os traços, a gente tem a estrutura dessas letras. Sem falar que, além de aprender esses alfabetos, quando tu entende o alfabeto, a estrutura da letra, tu começa a entender também as proporções, né, entre elas, o ascendente, o descendente, a altura em X das minúsculas, tudo isso, toda essa proporção da letra existe quando tu analisa um alfabeto, uma estrutura de um alfabeto caligráfico, né, um alfabeto histórico que te dá o que é mais formal mesmo.
Oi, oi, oi. Então, assim, quando a gente tá falando de estudar a caligrafia, é justamente para que tu entenda o que é básico, o que vai te dar a estrutura para desenhar outros tipos de letra. Então, esses alfabetos que eu falo, que são alfabetos clássicos, que são mais formais, que são alfabetos históricos, por exemplo, o alfabeto fundamental, eu acho que se eu virar aqui para mostrar para vocês, vai ficar ao contrário, né? Fica ao contrário, né? Enfim, esse alfabeto, ele, para que a gente tenha esse desenho das letras exatamente assim, né, que esse é o alfabeto fundamental, só para que vocês observem, para que a gente tenha esse desenho das letras assim, a gente vai utilizar um tipo de ferramenta específico para o desenho desse alfabeto, que geralmente a gente começa com a caneta de ponta chata, né, e aprendendo a estrutura, o desenho da letra desses alfabetos, tu começa a perceber que utilizando aquele ângulo, utilizando a ferramenta de ponta chata, fazendo o formato, né, o esqueleto dessas letras aqui, né, que tu vai ter num alfabeto um esqueleto muito parecido, no caso uma estrutura muito parecida, o que dá a identidade do alfabeto, né, então quando a gente tem um alfabeto a gente tem todas as letras, elas vão ter a mesma identidade, elas vão ser feitas com aquela ferramenta, com o ângulo, com o mesmo ângulo, utilizando hastes e a espessura das hastes através dessa ferramenta. E é por isso também que a gente precisa estudar a caligrafia antes, né? Porque que é necessário, porque quando tu começa a estudar esses alfabetos e essas estruturas com o ângulo certo, com a ferramenta certa, tu começa a perceber que essas espessuras de grosso, de fino da letra, que quando tu vai desenhar com a brush pen, por exemplo, que é a caneta tipo, essa estrutura da letra, ela vem da caligrafia, né? O esqueleto da letra, o esqueleto do alfabeto, né? Todas as letras, isso vem da caligrafia, o conseguir saber onde vai ser grosso e onde vai ser fino, onde essa estrutura vai ser, o traço vai ser mais grosso e o traço vai ser mais fino, justamente porque existe um ângulo certo para fazer determinado alfabeto, existe a ferramenta certa para fazer determinado alfabeto, e isso é básico, justamente porque quando tu aprende a base, o que é básico, né, essa técnica inicial, tu começa aí sim a entender o todo, entender como sair desse padrão do que é mais formal da caligrafia. E aí sim começar a criar muito mais. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns alfabetos para que vocês percebam a identidade que eles têm, né? Esses alfabetos mais históricos, por exemplo, esse é o alfabeto fundamental, aqui tá Foundational Hand, e aqui tem o alfabeto fundamental, aqui a gente tem o alfabeto humanista, o alfabeto humanista, que aí vocês podem ver que tá ao contrário, né, gente? Oi, Ana, boa noite. Eu não sei se tá ao contrário, acho que tá ao contrário, é o que eu vejo aqui. Então, a gente tem uma estrutura das letras todas muito parecidas, né? A forma com que a gente desenha essas letras com a ferramenta e o ângulo que é o ideal para desenhar esse tipo de alfabeto é o que vai dar essa identidade, né? Essa identidade para o alfabeto inteiro. Deixa eu mostrar aqui outro. Aqui é vou mostrar para vocês as capitais romanas. Ah, aqui é a capital itálica. Em inglês, cifra muito bilíngue. Então, toda esses alfabetos históricos, eles dão a base das letras que a gente tem hoje, das letras que a gente vê hoje no computador, na tela do computador.
todas essas letras, elas tiveram uma estrutura inicial, um modelo inicial a seguir. Obviamente, né, depois com o advento da tecnologia, com o desenho das letras prontas para o monitor, né, prontas para a tela, pensadas para a tela, tudo isso foi evoluindo, né, como tudo é na vida. Mas a caligrafia, ela nos dá essa base justamente para que a gente saia de algum ponto, né? E esses alfabetos todos foram evoluindo com o tempo e sendo interpretados, redesenhados e criar em cima de um alfabeto, justamente para que tu consiga obter outros tipos de letra. E aí quando a gente vai para o lettering, né, que essa é uma das grandes diferenças entre a caligrafia e o lettering. A caligrafia nos dá essa base, nos dá essas estruturas que a gente segue para ter uma regra, um padrão entre o alfabeto, entre as letras, seguir o mesmo ângulo, posicionar a pena naquele ângulo, então todos os traços vão ser daquele jeito, a espessura a gente vai ter através da ferramenta. E aí, quando a gente pensa na diferença com o lettering a gente pode utilizar vários tipos de ferramentas, e tu vai desenhar aquele traço, então tu mesmo vai colocar ali se o traço vai ser mais grosso, tu mesmo vai dar o peso, a espessura, como vai ser a mancha, né, a tua mancha gráfica, a tua composição, vai ser menor aqui, maior ali, da letra. Então o lettering é muito mais esse desenho e preenchimento do que a caligrafia, porque a caligrafia é a base e tu desenha ela com esse propósito e esse padrão mais regrado, né? E o lettering é mais solto, muitas vezes, obviamente, quando a gente... Oi, gente que tá entrando aí. Quando a gente pensa no lettering, ele é mais solto e tal, mas muitas pessoas fazem lettering, né? Desenham composições, artes com lettering, seguindo mesmo esses padrões, essas letras, esses alfabetos que a caligrafia preza pelo padrão. Muitas pessoas reproduzem assim exatamente a letra, por exemplo, essa letra itálica, esse alfabeto itálico, que é o que eu uso muito dentro do curso online, que é o que eu trago como modelo, porque realmente foi o alfabeto que eu mais desenhei, mais me adaptei, mais estudei, mais treinei mesmo com a caligrafia, o alfabeto itálico. Então, eu ensino lá dentro do curso online, na parte técnica, esse alfabeto, né, que é o alfabeto itálico. Então, eu ensino qual o ângulo que a gente vai usar para fazer esses traços, como que vai ser esses traços, na horizontal, na vertical, como fazer os traços antes, né, de passar para o alfabeto, que isso é muito importante. E a caligrafia traz toda essa técnica mesmo, essa técnica para que a gente consiga se adaptar ao que é padrão, ao que é mais rígido, para depois sair desse modelo mais rígido, mais fechadinho. Vamos só mostrar para vocês aqui. Tem mais alguns alfabetos que eu tenho aqui para mostrar, que eu acho que é importante. Bom, aqui tem um alfabeto das maiúsculas, das capitais romanas, que são maiúsculas, e vocês conseguem perceber que eles têm uma identidade inteira, né? Eles seguem uma identidade, eles seguem um padrão, os traços são todos muito parecidos, e na caligrafia a gente usa uma pena, nesse caso desse alfabeto aqui, é uma pena ou um pincel de ponta chata para ter esses traços aqui. Bom, daí também tem as letras góticas, os alfabetos, né, com as letras, os alfabetos góticos, que daí a gente tem as capitais, as maiúsculas. Tem aqui, ó, deixa eu mostrar um que é bem... que é a textura, é a gótica de textura que chamam. Que esses aqui são exemplos bem vistos, assim, em livros antigos, né? A Bíblia de Gutenberg, ela foi escrita com letras góticas, então isso daqui e ela chama, né, gótica textura porque antes elas eram escritas todas juntinhas e elas formavam uma textura. Então, esses
esses modelos aqui, eles são bem regrados. Para que tu consiga uma textura bem feita com essas letras, tu precisa muito usar a ferramenta no ângulo certo, com traços bem definidos. E isso é a base para uma letra harmônica, bonita, né? Que tenha as partes, as espessuras, tudo em harmonia, justamente porque tu tá seguindo um padrão, tu tá seguindo o que já existe. Aqui tem a textura quadrata, que também é uma... Queria mostrar aqui pra vocês, ó. Acho que eu tenho aqui um modelo de texto em gótica. Bom, aqui é bem pequenininho, mas dá pra ver aqui no cantinho, que é uma página, na verdade, de um livro, da Bíblia, na verdade, que foi escrito com esse modelo de letra aqui. Então, basicamente, por que, né, começar estudando caligrafia? Porque a caligrafia vai te dar a estrutura para que tu aprenda depois a sair da estrutura, a criar em cima dessa estrutura. Eu ia comentar... O que eu ia comentar aqui antes que eu selecionei uma coisa que eu ia falar antes de mostrar a gótica pra vocês. Bom, passou, não vou me lembrar agora. Mas enfim, essa live, eu não vou me alongar muito nela, justamente porque eu quero trazer lives menorzinhas, que vocês assistam rapidinho, vou deixar ela salva no perfil. Eu quero trazer esses conhecimentos, esses conteúdos que eu sei que quem está interessado no curso ou quem está interessado em começar a estudar o desenho de letras, né? É importante, coisas assim são importantes para que vocês consigam se situar mesmo nesse meio, né? Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei com a caligrafia, foi meu primeiro contato, foi a caligrafia, dentro da faculdade, porque o meu professor, o Volney Maté, ele estava estudando caligrafia, então ele queria compartilhar o aprendizado dele com a caligrafia, com a caneta de ponta, com a pena de ponta chata. Então, ele fez uma disciplina que era optativa, e quando eu tive contato primeiro com a caligrafia, foi ali que eu comecei a entender que existiam padrões, né, de desenho de letras, existiam modelos a serem seguidos. E esses modelos, quando a gente aprende a técnica, quando a gente aprende o que é básico, isso em qualquer tipo de método, em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Quando a gente tem um método, uma técnica inicial, é óbvio que logo depois, com a tua interpretação, com a tua criatividade, isso vai evoluir para uma modificação desses modelos mais rígidos, né? Até isso acontece muito justamente porque pessoas criativas vão lá e tentam evoluir aquele modelo, modificar aquele modelo de letra. E só que inicialmente a gente precisa de um padrão, a gente precisa de um modelo a ser seguido, né? E justamente para que essa técnica seja aprendida de um jeito certo. Então a caligrafia é estudada inicialmente justamente para que a gente tenha uma estrutura das letras, para que a gente tenha uma noção da estrutura, da espessura, dos modelos dos alfabetos, para que exista um padrão, né? E a partir dali, quando a gente fala no lettering, a gente já pensa nisso bem mais solto, mais fugindo às regras, explorando a criatividade, a liberdade criativa. E aí sim a gente fala do lettering, né? Que é a parte mais criativa mesmo, que é a parte que tu pode fazer as modificações, e sempre que essas modificações respeitarem de alguma forma essa estrutura desses alfabetos e a estrutura das letras,
sempre essa composição ela vai ficar mais harmônica, né? Mais bonita, mais prazerosa de olhar, mais fácil de ler, porque quando a gente coloca ali mesmo criando em cima a estrutura da letra, respeitando o espaçamento, respeitando espaço entre as palavras, entre as letras, respeitando o contraste, né, desses traços, né, o contraste de branco, do que dentro da letra tem branco, não tem branco, como que é essa espessura da letra. Quando a gente usa essas regrinhas básicas, né, essa padronização, a composição visual tende a ficar muito melhor. Isso não quer dizer que a gente não possa extrapolar e sair dessas regras, né? Isso também é uma parte muito da criatividade de cada um, da pesquisa de referência de cada um. Então, vai de outros aspectos também, não só da técnica de aprender a caligrafia e o lettering. Lembrei o que eu ia falar. Para aí que aqui tava anotado e eu tinha esquecido que é só para finalizar a live rapidinha. Assim, eu quero deixar claro, não sei se isso vai ser muito claro para quem assistir, mas assim, para quem tá começando, né? E às vezes não consegue diferenciar muito a caligrafia do lettering. A caligrafia, então, falei antes um pouquinho, tem toda essa parte mais formal, quando a gente pensa em usar uma ferramenta e essa ferramenta vai me dar a espessura da minha haste, utilizando aquela ferramenta num ângulo certo, eu vou ter ali o traço, ele vai ser grosso ou fino justamente porque eu estou utilizando naquele ângulo, daquele jeito, a ferramenta. A caligrafia tem muito mais a ver com a escrita, quando a gente faz um traço naquele ângulo certinho, eu já vou ter ali o resultado do meu traço. Quando a gente está falando do lettering, a gente está falando de um processo de desenho e preenchimento. Eu vou desenhar a forma. Eu não vou... Ali eu posso usar um lápis e desenhar uma forma. Nesse caso, eu vou até fazer um exemplo para vocês olharem, que eu acho que é importante que vocês enxerguem isso daqui. Não, tá aqui. Nesse caso, o que eu queria explicar também para vocês, que para fazer uma composição com lettering, eu posso partir de uma palavra que eu desenhei com caligrafia, que eu escrevi com caligrafia, que eu utilizei, por exemplo, um pincel e ali eu já tive a parte mais grossa, a parte mais fina da letra, eu já tive a estrutura de um alfabeto itálico, e aí depois eu vou trabalhar com lettering essas questões de, vou deixar uma haste um pouco maior, um pouco menor, e aí que eu vou mostrar para vocês esses exemplos aqui de como funciona essa parte do desenhar, do preencher e desenhar, e do fazer com a ferramenta o traçado já, a espessura já da letra. Por exemplo, eu posso fazer eu vou utilizar a caneta brush pen aqui para simular um pincel, né? Que ela é, na verdade, ela é uma caneta com a ponta tipo pincel. Eu posso desenhar um A aqui, deixa eu fazer aqui e vou mostrar para vocês. Nesse caso, eu utilizei a caneta para fazer esse traço grosso e esse traço mais fino, ok? Então, eu utilizei essa caneta. Quando eu deito ela me dá o traço mais grosso. Quando eu uso ela mais na pontinha, ela me dá o traço mais fino. O que é possível também fazer? Nesse caso aqui, eu demonstrei uma ferramenta caligráfica desenhando num ângulo, né, que eu utilizei a caneta, eu utilizei ela nesse ângulo, fiz os traços bem próximos de um modelo de alfabeto itálico, e aí eu tive essa letra
com a ferramenta. Então, eu caligrafei esse A aqui. Vou colocar aqui. E agora, eu vou mostrar pra vocês o que seria possível também eu fazer. Aqui eu fiz só a estrutura da letra com um lápis, mesmo com essa lapiseira. Eu fiz a estrutura de um A bem parecido com esse que eu caligrafei aqui do lado. E aqui eu sei a estrutura do A, né? Porque eu estudei caligrafia, eu sei como essa estrutura aqui é formada só com a ferramenta e o ângulo que eu tô desenhando ela. E aí, agora eu vou fazer um lettering. Eu vou desenhar e preencher esse mesmo modelo de letra aqui que eu fiz com caligrafia. Então, aqui eu vou preencher, vou fazer um desenho. E como eu já sei o modelo caligráfico, eu já sei utilizar aquela pena, aquela ferramenta, naquele ângulo, para que aquela espessura, naquele momento que eu descer a ferramenta, vai trazer aquele traço mais grosso. E eu subo a ferramenta, eu tenho o traço mais fino. Como eu já estudei os modelos caligráficos, eu sei que quando eu for desenhar e preencher, qual vai ser o lado que vai estar mais grosso e qual vai ser o lado que vai estar mais fino. Qual é a haste que é grossa e qual é a haste que é fina. E aí, vocês podem ver aqui que eu fiz o desenho, né? Do lado mais grosso e do lado mais fino. E aí, eu posso preencher, eu vou preencher aqui só com um risquinho para que vocês vejam. O A não ficou exatamente igual ao A que eu caligrafei com a brush pen. Mas eu queria só mostrar para vocês que essas são as duas técnicas, né? Que aqui eu caligrafei com a ferramenta, com a brush pen, que ela tem a parte que deixa mais grossa e a parte que deixa mais fina através da caligrafia, do modelo caligráfico e do ângulo que eu usei essa caneta brush pen. E aqui eu fiz com lápis mesmo, um A parecido, um pouquinho mais aberto aqui, mas enfim, eu desenhei a letra e preenchi nos espaços que, reproduzindo esse modelo, eu sabia que aqui era grosso, aqui era fino, aqui era grosso, aqui era fino. Então, a caligrafia é a base justamente porque eu não tenho como desenhar uma letra do nada, né? Eu tenho que ver um modelo de letra para que eu consiga reproduzir ela ou igual ou a partir daí ir aumentando espessura, diminuindo, fazendo alguma coisa mais criativa, preenchendo, por exemplo, aqui eu não precisava preencher riscando, eu podia botar bolinhas, eu podia botar risquinhos. Mas para que a gente consiga pensar nessa parte mais criativa, a caligrafia é essencial, ela é fundamental. Conhecer esses traços, os fundamentos básicos da caligrafia, conhecer modelos de alfabeto, nos auxiliam muito para que a gente consiga partir para a parte criativa e quebrar todas as regrinhas que tem dentro da caligrafia, mas quebrar sabendo, e isso daí ajuda muito. Entenderam, gente? Era isso, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Exatamente meia horinha, que eu queria deixar uma live de meia horinha rapidinha para que vocês peguem drops de conhecimentos. Se vocês têm alguma dúvida, declarem a dúvida aqui que eu respondo. Não precisa ser só de caligrafia, se quiser me perguntar sobre alguma outra coisa relacionada ao tema, obviamente. Lembrando que o curso online está disponível no link da minha bio. Dentro do curso eu falo sobre técnica, né? Tem vários exercícios justamente de caligrafia com o modelo de alfabeto itálico, que é o modelo principal que eu desenvolvo lá dentro para que vocês comecem a explorar esses alfabetos. E tem aula sobre técnica do lettering, né? Depois que a gente aprende a caligrafia, a gente vai pro lettering. E aí sim solta mais, explora mais a liberdade criativa. Além disso, tem o módulo sobre as minhas ferramentas, as letras e os alfabetos que eu consegui
desenvolver combinando a caligrafia e o lettering. E o outro módulo que eu ajudo vocês, né, a tirar esse lado artístico, esse artista, essa artista que está dentro de vocês e criar a própria letra, criar o próprio estilo de letra baseada nas técnicas, mas utilizando muito mais a expressão, a tua liberdade criativa, a pesquisa de inspiração, de referência visual, para que tu combine todos esses elementos e consiga explorar mais esse lado artístico teu aí dentro, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui, ninguém tem nenhuma pergunta, a live vai ficar salva e se quiser dar uma olhadinha depois, assistam, que é um assunto bem importante para quem quer começar a estudar e desenhar letras e explorar a sua liberdade, se expressar com as letras. E é isso. Um beijo, muito obrigada por assistirem até aqui. Tchau, tchau.